Graça e paz, azul de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Espero que esteja bem, em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer que você é um mais que vencedor. Aleluia. Antes de nós continuarmos para esse testemunho tão abençoado, tão bonito em Cristo, curte este vídeo maravilhoso de Deus. Aleluia. Segue a nossa página e no final comenta e compartilha, tá bom? Então vamos lá. Segue para mais. Vem! Aleluia, irmãos. Glória a Deus aqui, ó. Com a palavra do Senhor, aleluia, e bora lá. Hoje vai ser em Jeremias capítulo 18, versículo 6. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como barro na mão do oleiro, assim, glória, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Somos vasos na casa do oleiro. Aleluia. E eu vou falar do que eu passei num processo muito difícil da minha vida. Eu mentia dentro da igreja, eu fugicava na igreja. Eu reconheço, eu era muito má, muito má. A pessoa falava assim, eu fazia assim. Entendeu, né? Tu tá entendendo a situação? Pois é, eu era desse jeito. Eu vou mudar, Senhor. O Senhor vai me dar, né? O Senhor vai me ajudar. Vaso. Quem disse que eu tinha essa sensibilidade do Espírito Santo? De saber se eu estava errado ou não? De saber se eu estava mentindo ou não? Aí vai entrar um tema muito importante, que eu acho que os irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que vigiar nisso e pedir do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito. Irmãos, quando eu decidi sair dessa vida de mentira, de fofoca, sabe, de tudo que não presta, nessa área, tô falando nessa área, porque se eu for olhar, tem várias coisas que não prestam, né, na nossa vida ao decorrer. Eu comecei a pedir do Senhor, e aí o Deus, ele permitiu muitas amizades maléficas, porque assim, no decorrer do caminho, eu não tinha sensibilidade, então eu tentava sair, só que assim, eu tentava sair da fofoca, a fofoca chegava, porque esse demônio, meu irmão, é terrível, chegava perto de mim. E do nada eu já tava falando do ser humano, né, da pessoa. Porque assim, você falar do que a pessoa tá fazendo é uma coisa. Agora você criticar e se achar a melhor é outra história bem diferente. E eu era essa história bem diferente. Eu gostava de falar, eu falava, né, do comportamento e dizia que eu era santa que eu não fazia. Mas a gente lá tem certas coisas, irmão, que você tá dizendo, eu não faço. Irmãos, a gente tem que vigiar porque a gente faz e a gente nem percebe muitas vezes. Eu fui morar no Pérola. E aí tinha uma irmã. Ela disse, irmã, tu não tem igreja ainda não? Não, tenho não. Ela disse, bora pra igreja comigo. E a igreja dela, como ela tinha carro, era lá no Alvorada, em outro já bairro, pra tu ver. Só que no Pérola não tinha ainda, que era um bairro recém, ainda era um conjunto do governo e tudo. Não tinha ainda muitas igrejas, não. E também era longe. Era muito, assim, era longe e perigoso. Aí, não, bora então, fui. E aí, nessa igreja, né, Vaso, o que acontecia, né? O que aconteceu nessa igreja? Eu já tava querendo me sair da fofoca, porque, irmãos, para quem tem esse espírito de fofoca do lado, repreenda em nome de Jesus. Mesmo você querendo sair, muitas vezes o Senhor deixa, sabe, permitir essas situações para tu se alertar, para tu orar e repreender isso na tua vida. E eu orava todo dia, não quero fofoca. E essa irmã, minha irmã, Deus botou, foi a fofoqueira dentro do meu lado. Mano, essa mulher falava da vida dos outros, essa mulher, eu passei uns 2 meses ainda indo. Não, foi 2 meses. Aí essa mulher falava da vida dos outros, né? E eu, meu Deus, Senhor Jesus, e não tinha igreja pra mim ir, queria congregar. Mas eu continuei indo. Aí eu não ficava calada, em vez de eu ficar calada, não. Eu falava, e ela falava dos irmãos, eu falava, é mesmo, mas assim, que Deus nos abençoe. Mas só que eu já falava, né, que Deus nos abençoe, que em nome de Jesus vai dar certo. Essa mulher, ela inventava tanta coisa. Mas na minha frente ela era uma coisa, claro, como todo fofoqueiro, ele na tua frente ele é uma coisa, por trás ele é outra. E aí ela inventava, né, e botava o meu meu nome na reta. E as pessoas vinham e perguntavam, mas assim, eu tô sabendo, olha, eu ainda falava, mas realmente eu sabia, eu não tava mentindo. Eu tô sabendo, mas vamos bora orar, sabe? Que Deus abençoe. Eu sempre assim, na pacificação.
E até que chegou uma confusão. Até hoje eu não entendo essa confusão, porque logo eu não procurei saber. E não quero saber. Já faz muitos anos mesmo. E nessa época, ela inventou uma confusão muito grande. E não tinha como dizer que eu não tava. Porque assim, eu andava com ela. Tu tá entendendo? Eu andava com ela. No carro pra ir pra igreja. Mas só era isso. Eu não andava pra outro lugar, não. Eu não gostava, não. Só era pra igreja mesmo. E aí o pastor foi lá e foi brigar comigo. Pastores. Eu não sei se ainda existe esses tipos de pastores, mas se existir, converse com suas ovelhas, tenta entender os dois lados, não vá com arrogância, mesmo se a fofoca ou a ignorância for grande, porque, irmão, tem fofoca também que tira a gente do chão. Se a gente não tiver o domínio próprio do Espírito, a gente pega nele. E esse pastor, ele veio, hoje eu perdoei ele e tudo, ele não fala comigo, eu falo com ele, eu dou a paz, ele só fala, mas que Deus o abençoe. Não vai para o inferno. Em nome de Jesus, Deus é com ele. Eu creio em nome de Jesus. E ele foi lá e falou um monte de coisa. É porque tu fala demais da vida dos outros. Gente, eu não falava. Mas tipo assim, eu sei que aquela fofoca foi grande. E aí, o que que aconteceu? Eu tive que pedir, eu tive que sair daquela igreja. Eu falei, não, pastor, vamos fazer assim. Eu não vou mais com a irmã, né? Com a fulana, porque é longe. Aí eu botei desculpa e eu disse, olha, amém, se o Senhor pensa dessa forma, amém, que Deus te abençoe, sabe, que Deus faça boa obra na sua vida e na minha também. E aquele pastor ali, ele foi embora, me deixou. E a irmã lá, como sempre, a vítima da sociedade, né? Doida é o que... esse tipo de gente, irmão. Eu sempre digo que o verdadeiro fuxiqueiro, ele joga bomba e o abestado é que cai. Saí da igreja e fui para uma outra igreja, o qual a abençoada também, que eu acho que esse escândalo foi grande. Aí tu vai pensar, irmão, tu não sabe. Sei não, irmão, eu não procuro. Eu não procuro, porque eu queria me libertar. E se eu fosse atrás daquele troço, eu sabia que eu não ia me libertar, vaso. Aí eu vou pra lá pra quê? Pra mim fazer mais oração, sabendo que eu sou errada. Porque eu era errada em estar ali com ela. Mas eu ainda ia, por causa que era a casa de Deus e tudo, pra não ficar julgando, condenando. Eu ia. E aí o que que deu pro meu rabo? Eu ainda saí ruim. Aleluia, glória a Deus. Não sei. Fui pra outra igreja lá próxima. Aí ela foi comigo. Eu disse, oh meu Deus, tem misericórdia. Só que eu fui esperta. Aí o que que aconteceu? Depois desse dia, eu disse, Senhor, me dá mais sabedoria. E eu orava, irmãos, eu orava. Eu sempre orei, eu sempre gostei de orar. Oração liberta, oração liberta, é libertadora. E aí eu fui pra campanha de oração, eu fazia muita campanha de oração. Campanha de oração, campanha de oração. Eu não tava nem doente. Eu dizia que a fofoca era doença. Então, Senhor, me liberta da fofoca, me liberta da enfermidade. E eu na oração. Irmão, era oração. Meu negócio é oração. Fui indo, fui indo. Fui pra essa igreja, mano, também essa mulher, o sangue de Jesus, fuxicar. Porque o fuxiqueiro é assim. Ele fala no que a pessoa fez. Depois, minha irmã. Aí ele joga aquela... O que que tu acha? Tu não acha que isso? Ah, minha filha. Aí tu lançou, acabou. O diabo, ele é assim. Esse tipo de demônio, ele é assim. Aí o que que ela fez? Aconteceu lá uma briga na igreja. Que a igreja, minha irmã, a gente fala assim que não tem, mas tem. E eu limpava a igreja, sempre gostei de ajudar a igreja, sempre tenho um dom de limpeza, né, que eu gostava muito. Agora que eu parei por causa do meu pé, que eu quebrei meu pé, queimei meu pé, minha irmã, só Deus na minha vida. Mas eu gostava muito, eu amo limpar a igreja. Logo, é o melhor dom que tem. Você tá limpando a igreja ali, minha irmã, tu sente a glória de Deus. Tu limpa o banheiro, não tem ninguém te enchendo teu saco. Logo, ninguém quase gosta. Então já não tem mais ninguém pra te encher teu saco. Então, eu amava, eu amo. Aí nesse dia eu fui limpar a igreja, fui, ajeitei tudo. Voltei. Aí lá se vem, ó. O diabo, né? O diabo usando a irmã. Aleluia. Instrumento ali do maligno. Irmã, aconteceu tal coisa. Desse jeito. Falei, vaso. Eu não quero saber, antes de tudo, não quero saber. E bora orar. Bora orar. Sabe por quê, irmã? Porque eu tenho mais o que fazer. É tanta oração que eu tenho. Aí eu vou saber desse fuxico. Ai, mano, não é fuxico não. Não, não é fuxico mesmo não. Aí eu vou saber dessa história. Não, não é história não. E é o que, vaso? Eu vou saber desse troço aí, desse negócio aí. O que que vai acontecer? Eu vou me ferrar. Tu sabe por quê, vaso? Porque quem vai se lascar nessa história aí todinha sou eu. De joelho no chão. Não, quero não. Sabe não.
Mas bora lá? Como um bom fuxiqueiro, né? E não quis ser liberto. Ai, irmão, eu tenho mais o que fazer, eu vou pra casa. E foi pra casa. Cortei. E desde aquele dia aquela irmã mudou comigo. Mudou. Ela foi um caso tão sério assim que ela mudou, se transformou comigo nesse dia. Transformou. Aí a irmã, a gente não pode falar mais nada que ela já manda a gente orar. Tu vai aprender. Menina, vou falar pra ela. Irmão, tu vai mesmo pra igreja o quê? Tu não vai ouvir a palavra de Deus? Então, vaso. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar e fazer o que ele manda. Então vamos orar. Pedir libertação. E orar pelo seu próximo. Pronto. Aí o vaso acabou, né? Aleluia. Aí foi aquela ali, acabou. Mas ainda, né? Moral da história. Ainda caí em outro fuxico. Eu ainda querendo sair, cair em outro fuxico. Aleluia. Porque a libertação é um processo, né? Glória a Deus. Porque, irmão, tem tanta gente dizendo assim, eu vou falar, não se escandalize. Mas existe gente muito ruim dentro da igreja. Aceita Jesus, mas não quer se converter. Né? Eu digo por mim, porque teve muitas coisas que eu não quis me converter e foi difícil, demorado. E coitado dos irmãos da igreja que sofreram comigo. Eu fui assim. Mas nem por isso eu fui para o inferno e Jesus teve paciência e me libertou dos meus pecados. Quero que vocês saibam disso. Mas tem muita gente que entra, como eu já entrei dentro da igreja, com muitos pecados ali, e não quer se libertar. E tem uns que não se libertam, porque eu já tenho tantos anos até hoje. Mas tem uns que aceitam e passam pelo processo. Mas esse processo, irmãos, da casa do oleiro foi bem pesado. Jesus me moldou, Jesus me amassou. Eu fui postas em provas. E aí, quando Deus permitiu, eu até pedi, o Senhor, bota pessoas boas de Deus no meu caminho, porque eu não aguento esse tipo de gente ruim. Mas Deus ainda permitiu muitas pessoas ruins passarem pelo meu caminho. Muitas pessoas. Tinha muitas pessoas, irmãos, que dentro da igreja, eu não vou falar, meu vínculo social, a minha vida foi dentro da igreja. A maior parte da minha vida foi dentro da igreja, aleluia. A qual eu sofri muito. E eu fui amassada. Teve muitas pessoas que eu confiava e me traíram. E Paulo fala até nisso, né? Que ele passou por muitas traições dentro do evangelho ali, dentro da... Ele mesmo preso, né? E tudo na prova ali, a gente traidor. Então, se ele passou, nós não somos diferentes. Jesus passou, nós somos diferentes. Mas não foi fácil. Passei pelo processo da solidão ali, foi difícil. Teve momentos, irmão, que eu fiquei só. Foi necessário eu me esconder, porque quem trabalha na obra, o verdadeiro missionário, irmãos, dentro da própria igreja ele é perseguido. Dentro da própria igreja ele passa perseguição. E não é perseguição comum. Pessoas que deixam ser usadas pelo maligno mesmo. Narcisismo. Eles começam bem pouquinho. E aí vão aumentando. Até um ponto, se você não estiver ali com Jesus, você se desvia. E não volta. A maioria dos escândalos dentro da igreja são por pequenas coisas, são pequenas picuinhas. Eu não dava valor. Mas quando eu fui passar, irmãos, eu vim saber o que é isso. E eu passei por esse vale. Por esse processo de fofoca que eu passei, eu disse, não, Senhor, me estabiliza e eu não quero esse tipo de amizade, não. E Deus me deixa eu ficar só. E foi difícil também. Você querer ter um amigo e não ter. Você querer conversar com alguém, não. Mas aí, irmãos, foi difícil, foi. Mas eu vou te contar uma alegria que eu passei. Que eu fui ter um amigo que se chama Espírito Santo. Eu ficava assim na igreja, né? Eu arrumava as coisas, ninguém falava mesmo comigo. Porque logo quando vinha falar de fofoca, como eu já tinha passado por muitos processos... Vixe, eu tenho muito testemunho de fofoca aí, irmão. Muito testemunho. Um dia eu vou parar aí pra conversar os testemunhos. É muito engraçado também. Ninguém falava comigo. Ninguém falava comigo. Ninguém falava comigo. Ninguém. Sabe o que era? Ninguém. Porque assim, só se unia comigo fuxiqueiro. E os fuxiqueiros vinham e eu falava, vamos orar. E eu ficava, né? Eu ficava. Ai, eu ficava meio, achei engraçado. Eu achava muito engraçado, meu Deus, misericórdia. Ninguém gostava de mim, né? Aí eu fui indo. Aí eu aprendi a falar com o Espírito Santo. Meu, né amigo?
É ele que tá aqui, gente. É o Espírito Santo que tá aqui comigo. E aí eu comecei a falar com ele. E tinha dias, gente, que eu ia limpar o banheiro da igreja, que eu ia arrumar a igreja, e eu sorria. Porque eu me lembrava, o Espírito Santo me lembrava de muitas coisas, eu começava a sorrir. E na moral da história, foi um vale dolorido da solidão. Saindo da fofoca, foi terrível. Mas depois que eu conheci o Espírito Santo verdadeiramente, pronto. Foi minha alegria. Até hoje tem dia assim que eu fico sorrindo. Eu paro, né? Eu gosto muito de ficar observando e pensando. E vaso não é criticando. Mas assim, é porque a gente passa também. E aí eu começo a sorrir, o Espírito Santo vem, sabe? Consola, nos alegra. E assim a vida segue, sabe? É muito bom. Então, Vaso, eu sei que você tá passando pelo vale do olho, não é fácil. Como eu falei da fofoca, né? Eu passei, mas eu venci em Cristo. E hoje eu tenho um grande amigo que se chama Espírito Santo. Eu passei pelo fogo, eu passei pelas águas, sabe? Não me afoguei. Isaías fala lá, né? O vaso ali, ele é amassado, ele é quebrado. Quando ele tá rachado, ele quebra de novo, joga água e depois bota no fogo. Passei do fogo, quebrado. Mas eu aprendi a ter um amigo maravilhoso que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aonde ele me ajudou muito, muito, e me ajuda até hoje. Então foi isso que aconteceu. E eu aprendi eu tive um amigo chamado Espírito Santo, que ele está do nosso lado. Eu deixei a religiosidade de lado e fui aprender a ser cristã com o Senhor. Fui conversar com Deus e o Espírito Santo. Ele foi me libertando, ele foi trabalhando na minha vida, ele foi me tratando. E assim eu tô hoje. Belíssima em Cristo. E tudo isso, né? Eu sou amiga hoje do Espírito Santo, e nós tomamos café junto, nós fazemos tudo junto, acorda junto, tudo é junto. Mas assim, o Espírito Santo é tudo para mim hoje. A religiosidade foi embora com esse processo, né? E o verdadeiro cristão apareceu na minha vida, Jesus. E hoje eu tento fazer a cada dia mais a vontade dele. Então não desiste, o teu vale ali é pesado, é difícil. Olhe pro lado bom, sabe? Faça igual eu, olhe pro lado bom. Foi naquele vale da solidão, onde eu me saí do... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi onde eu conheci o Espírito Santo de verdade. A religiosidade, o Espírito Santo me libertou e me ensinou a orar. Porque eu era daquela pessoa também que orava muito, assim, de joelho. Porque tem que ser assim, porque não tem aquelas orações. Tu vai gritar com teu amigo desse jeito. Tu só vai falar com teu amigo chorando. Tu só vai falar com teu amigo sério. Sendo que verdadeiramente a gente não é assim, né? Um amigo de verdade, a gente, ou qualquer pessoa da nossa família, a gente sorri, a gente conversa. E em meio a isso, o Espírito Santo me ensinou a ser amiga dele. E hoje eu tô aqui. Então você não é diferente. Você é uma pessoa ungida, abençoada por Deus. Deus está fazendo você passar nesses processos para a glória dele. Para a glória dele. É para a glória do Senhor. Você já venceu, você é uma pessoa mais que vencedora. Você é uma pessoa ungida, uma pessoa abençoada por Deus. Eu sei que o seu processo não é fácil, sabe? Quem sou eu para te julgar, para te criticar? Você vai errar, você vai errar. Você vai se frustrar, você vai se frustrar. Mas olhe para Jesus, olhe ao Senhor. Eu dizia, Senhor, seja meu amigo, então não tenho ninguém não. Olha para tu ver, né? Deus criou essa circunstância ali para mim ser amiga dele. No mal. Porque poderia dizer assim, vem então seja minha amiga. Mas tu sabe, né, irmã? A gente não... A gente não... A gente não é tão assim, tão entendedor das coisas, né? A realidade seja dita. E aí Deus assim fez na minha vida e Deus vai fazer na sua, tá bom? Confia no Senhor, não desista, que Ele tudo fará na sua vida. Eu digo que a gente só tem que somente crer. Crer, porque Deus é bom. Tá passando agora aqui uma borboleta, eu amo borboleta, olha aí, ó. Aleluia, louvado seja Deus. Então, não desista, somente crê que Deus é na sua vida, tá bom? Você vai passar pelo vale, você vai ser amassada, você vai passar pela fornalha.
Mas Deus é contigo. Olhe em meio a essa circunstância aí toda, o de bom que Deus tenha trazido na tua vida, né? Se eu fosse outra. Ah, eu não vou mais pra igreja, não. Só tem gente falsa. Ah, não sei o que, não, 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 não. Né? Como muitos fazem. Mas seja diferente. Seja uma mulher sábia, um homem sábio em Deus. E busca o Espírito Santo, que Ele é teu amigo. A palavra de Deus fala lá em Romanos, que Ele ora pela gente com gemidos inexprimíveis. Entendeu? Gemidos inexprimíveis. Então Deus, Ele é conosco. Gostou dessa mensagem? Gostou desse testemunho? Então, curte, comenta e compartilha. Lembre-se, Deus é contigo. Não olhe só para o mal, olhe para o bem. O que tem tudo ali? Aleluia. E depois dessa palavra, curte, comenta e compartilha. E deixe o testemunho de fé e de amor aí.